dia, boa tarde, boa noite, meus irmãos. Aqui é Alessio Tonassi mais uma vez para a gente falar aqui sobre o Livro dos Espíritos para Umbandistas. A gente está aqui no Progressão dos Espíritos, né? Estamos na pergunta 120. A pergunta 120 é: todos os espíritos passam pela fieira do mal para chegar ao bem? A espiritualidade, o que é fieira do mal? Todos os espíritos são maus antes de virarem bons? Não. A espiritualidade vai responder: não, pela fieira do mal não, mas pela fieira da ignorância. Ou seja, eles dizem o seguinte: o espírito nasce simples e ignorante. O mal é uma opção, tá? O mal, passar você fazer o mal, o espírito fazer o mal, não é uma questão de natureza, mas que Deus te dá. É uma questão de natureza que você adquire. Então vamos lá. Por que alguns espíritos seguiram um caminho do bem e outros o do mal? Não têm eles o livre-arbítrio? Deus não criou espíritos maus, criou simples e ignorantes, ou seja, tão aptos para o bem quanto para o mal. Os que são maus assim se tornaram por sua vontade. Aí a gente pode perguntar, mas poxa, e se acontece do espírito passar por uma circunstância, nascer vamos supor, numa época de hoje, nascer numa questão socioeconômica muito baixa e de repente ele é aliciado pelo tráfico e vai virar um traficante? A espiritualidade diz: isso é da pessoa, isso é uma opção pessoal. Isso aqui eu vejo muito pelas coisas que ocorreram na minha família. Meu avô era um barbeiro, minha avó uma lavadeira e passadeira. O meu pai vendia amendoim dentro de trem. Nenhum deles foram para a criminalidade. Todos eles tiveram uma questão de optar pelo caminho do trabalho. Então, é uma questão de realmente opção. Vamos dar continuidade. 122. Como podem os espíritos, na sua origem, quando ainda não têm a consciência de si mesmos, ter a liberdade de escolher entre o bem e o mal? Há neles um princípio, uma tendência qualquer que os leve mais para um lado que para outro? Kardec está fazendo a mesma pergunta anterior, só que de maneira diferente. Aí a espiritualidade vai responder: o livre-arbítrio se desenvolve à medida que o espírito adquire consciência de si mesmo. Não haveria liberdade se a escolha fosse provocada por uma causa estranha à sua vontade de espírito, do espírito. A causa não está nele, mas no exterior, nas influências a que ele cede em virtude da sua espontânea vontade. Esta é a grande figura da queda do homem e do pecado original. Uns cederam à tentação e outros resistiram. Então ele está dizendo o seguinte: olha, o espírito, ele só passa a ser espírito quando adquire consciência de si próprio e quando tem livre-arbítrio. A partir deste momento, ele começa a entender o meio em que vive. Se ele vai por um lado ou por outro, é uma capacidade interna dele de entender o meio. E aí ele vai por um lado ou por outro por ceder ou não a determinadas condições. Ou seja, tem fome e vai para um lado, ou e come um veneno. Tem fome e vai para o outro, sabe que aquilo é veneno e fica com fome assim mesmo. Então são circunstâncias que a vida vai dando nas questões relacionadas à vivência do ser na humanidade, que ele vai tendo opção. Vamos lá, pergunta 122A. De onde vêm as influências que se exercem sobre ele?
Ou seja, que influências são essas que cercam o espírito? Dos espíritos imperfeitos que procuram envolvê-lo e dominá-lo e que ficam felizes de fazer sucumbir. Foi o que se quis representar na figura de Satanás. Ou seja, os espíritos que estão passando sobre as provas, no mundo espiritual existem espíritos inferiores. E esses espíritos inferiores instigam ao mal. Aí ele vai continuar. Pergunta 122b. De onde vêm as influências que se exercem sobre ele? Esta influência só se exerce sobre o espírito na sua origem, ou seja, quando você tem essas influências dos espíritos negativos, só ocorre quando o espírito é simples e ignorante? Aí a espiritualidade responde: segue-o na vida de espírito, até que ele tenha de tal maneira adquirido o domínio de si mesmo que os maus desistam de obsidiá-lo. Ou seja, só tem um jeito de você não se ter influências negativas: quando você tem o domínio sobre a matéria. Ou seja, quando você vira um bom espírito, um espírito de segunda ordem, um espírito que domina a matéria. E a matéria tem menos influência. O espírito domina a matéria e a matéria não tem tanta influência sobre o espírito. Pergunta 123. Por que Deus permitiu que os espíritos pudessem seguir o caminho do mal? Como ousais pedir a Deus conta dos seus atos? Pensais poder penetrar os seus desígnios? Entretanto, podeis dizer: a sabedoria de Deus se encontra na liberdade de escolha que concede a cada um, porque assim cada um tem o mérito de suas obras. Aqui a espiritualidade ainda dá um passo afora em Kardec. Mas lá na frente a gente vai entender que Deus, ele criou leis que regem o universo, as coisas materiais e as coisas espirituais. Então, se o espírito segue uma lei, que a gente vai ver depois a lei da ação e reação, a tua atitude vai reverter para você. Então, é aquilo que a gente chama karma e dharma, né? Então, se você faz coisa boa vai vir para você. Se você faz coisa ruim vai vir para você como resposta. Então, isso faz parte. Então, pergunta 124. Havendo espíritos que desde o princípio seguem um caminho do bem absoluto e outros o do mal absoluto, haverá gradações, sem dúvida, entre esses dois extremos? Então ele está falando o seguinte, olha só, tem espírito que é mal mesmo. Imagina um mal absoluto e o bem absoluto. Aí, entre isso, há gradações? Aí a espiritualidade vai responder, sim, é certo. E constitui a grande maioria, ou seja, não existe um espírito mal de todo, um espírito bom de todo. Existem espíritos com parcela de cada um em si. E essa gradação vai ser o quanto do mal e o quanto do bem cada um tem. É uma balança onde tem uma questão de equilíbrio. Um dia a gente vai pender mais para o bem. Pergunta 125. Os espíritos que seguiram o caminho do mal poderão chegar ao mesmo grau de superioridade dos outros? A espiritualidade vai responder sim, mas as eternidades serão mais longas para eles, ou seja, eles vão demorar mais, né? Então, quanto mais tranquilo o espírito, quanto mais rápido o espírito entra no caminho do bem, mais rápido ele vai conseguir chegar a essa felicidade dos espíritos puros. Aí Kardec faz uma nota. Por essa expressão, as eternidades, devemos entender a ideia que os espíritos inferiores fazem da perpetuidade dos sofrimentos, cujo termo não lhes é dado ver. Essa ideia se renova em todas as provas
nas quais sucumbem. Então ele quer dizer assim, esse termo que ele fala se chama sofrimento, né? Cujo sofrimento eles não conseguem entender que vai ter fim. Então, chega um momento que você vai perguntar, poxa, mas eu estou sofrendo há muitos anos, o espírito aqui é um sofrimento eterno. Aonde foi que se teve a ideia do inferno? Então, vamos dar continuidade aqui. Deixa eu ver. Pergunta 126. Os espíritos que chegam ao supremo grau depois de passarem pelo mal, têm menos mérito que os outros aos olhos de Deus? Deus contempla os extraviados com o mesmo olhar e os ama a todos do mesmo modo. Eles são chamados maus porque sucumbiram. Antes não eram mais do que simples espíritos. Então ele diz o seguinte, olha, depois que esses espíritos se arrependem e chegam a um grau espiritual mais elevado, Deus vai fazer alguma distinção? Olha, ele fala que não. Deus, olha, se você chegou a um espírito, como espírito superior, Deus vai te olhar como espírito superior e assim vai ser. Não vai fazer distinção entre um e outro. Pergunta 127. Os espíritos são criados iguais quanto às faculdades intelectuais? Aí eles respondem, são criados iguais, mas não sabendo de onde vêm, é necessário que o livre-arbítrio se desenvolva, progridem mais ou menos rapidamente, tanto em inteligência quanto em moralidade. Então, aí Kardec faz uma nota. Os espíritos que seguem desde o princípio o caminho do bem, nem por isso são espíritos perfeitos. Se não têm mais tendências, não estão menos obrigados a adquirir a experiência e os conhecimentos necessários à perfeição. Podemos compará-los a crianças que, qualquer que seja a bondade dos seus instintos naturais, têm necessidade de desenvolver-se, de esclarecer-se, e não chegam sem transição da infância à maturidade. Assim como temos homens que são bons e outros que são maus desde a infância, há espíritos que são bons e maus desde o princípio, com a diferença capital de que a criança traz nos seus instintos formados, enquanto o espírito, na sua formação, não possui mais maldade do que bondade. Ele tem todas as tendências e toma uma direção ou outra em virtude do seu livre-arbítrio. Então, ele diz o seguinte: os espíritos, eles vão, através do seu livre-arbítrio, ter o poder de escolha. Deus não distingue ninguém. A sua inteligência vai pela capacidade de observância dessas questões, da maturidade que vai tendo mediante a observação das circunstâncias da vida. E nesse processo de uma criança que vai se desenvolvendo, e uma mais do que outra pode se desenvolver por uma capacidade interna dela, uma capacidade pessoal dela, os espíritos na sua evolução também são assim. Então a gente vai terminar isso, meus irmãos, essa parte aqui, para que a gente possa dar continuidade depois nessas questões da espiritualidade. Axé, meus irmãos.